O Fundo Brasil traz aqui para a gente hoje a Ritinha do Grumap. O Grumap é o grupo de mulheres do Alto das Pombas, que fica em Salvador, na Bahia, e a Maiana Nunes, que é assessora de projetos do Fundo Brasil, também aqui com a gente. Maiana, Ritinha, sejam super bem-vindas. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Vou começar. Oi, Maiana. Oi, a Maiana já esteve aqui com a gente, a Ritinha a primeira vez. Seja bem-vinda, Ritinha. Vou começar com você. Quero que você nos conte, inclusive, dê um panorama sobre esse momento atual, né? A gente tem, então, as desigualdades de gênero e tem esse recorte específico, que é o recorte racial também, né? Que há sempre, inclusive, números mais impactantes quando a gente faz o recorte racial, quando estamos tratando de questões relativas às mulheres, né? E esse mês de março é muito importante para essa celebração, mas também para motivação, para lutas, e o movimento negro sempre faz esse março de lutas, né? Que pauta o mês todo para além desse dia em que se celebra as mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância de pensar essas questões urgentes das mulheres neste mês de março, principalmente nesse recorte racial. Ritinha, boa tarde. Boa tarde. A princípio, quero saudar minha companheira do Fundo Brasil de Desenvolvimento Humanos, Mai, e dizer para todos vocês que nós estamos aqui neste momento na casa do Grupo de Mulheres do Alto das Pombas, com as companheiras acompanhando esse diálogo. A princípio, fico muito emocionada por este convite e falar justamente do Março de Lutas, né? O Março de Luta, acima de tudo, é uma agenda coletiva para reafirmar a resistência de nós, mulheres negras, no Brasil. O objetivo, acima de tudo, é mostrar o nosso protagonismo nesse processo histórico. Imagine a gente desconstruir uma história e refazer uma história. 20 de novembro é uma data construída e o Março de Luta é uma data em processo de construção por nós, mulheres negras. Estamos na 6ª edição do Março de Lutas. Então, a primeira edição aconteceu aqui em Salvador, pelo Instituto Odara. E hoje, nesse momento, a Articulação de Mulheres Negras Brasileira assume essa pauta. E essa pauta, acima de tudo, celebra e faz também a resistência. Celebrar a luta, a trajetória de nós, mulheres negras, no enfrentamento ao racismo, ao sexismo, ao machismo e todas as formas de opressão que nós, mulheres negras, viemos desde o sequestro africano enfrentando. E uma outra coisa, Março de Luta, acima de tudo também, é lembrar todos aqueles que resistiram, que enfrentaram o racismo. Falar de março é lembrar que foi em março que Marielle foi assassinada. Falar de março é lembrar Abdias do Nascimento, que aniversaria em março. Falar de março é lembrar Carolina Maria de Jesus. Falar de março, acima de tudo, é lembrar daquela perversidade do aparelho policial com Cláudia Silva Ferreira, no Rio de Janeiro, jogada no camburão e morta já, ser arrastada por quilômetros. Então, o março é isso, mas acima também, o Março de Luta é lembrar, né, o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, que vai acontecer no dia 21 de março. Então, Março de Luta é uma construção nossa que faz referência a todo um processo histórico e aponta caminhos também. Nesse março,
é muito especial. A gente vai estar marchando, construindo esse maço de luta, apontando a construção da Marcha de Mulheres Negras em 2025. Estaremos comemorando esse ano já os 10 anos, né, da primeira Marcha de Mulheres Negras em Brasília em 2015 e anunciando que ocuparemos Brasília em 2025 com 1 milhão de mulheres, porque na primeira foi 100 mil mulheres. Então, o março, axé mesmo. Então, é essa marca que deixa a gente muito feliz de se sentir protagonista, que vai mudar a história. E eu gosto muito do que o movimento hip hop diz. A Casa Grande está prestes a cair e uma nova ordem, um novo pacto social virá. Puxa vida. Isso é tão bacana, Ritinha. Você traz uma energia ótima e energia que a gente precisa para essa luta, de fato, de todas as mulheres. E nesse mês que, como você coloca, é um mês de luta, de celebração, mas de luta permanente, né? Maiana, que o ano tenha começado bem para vocês, inclusive, o Fundo Brasil volta hoje a participar aqui com a gente no Bom para Todos, quinzenalmente, o Fundo sempre aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do Fundo Brasil no suporte a movimentos de mulheres como o Grupo da Ritinha, né? Como que funciona? Explica para as pessoas que nos acompanham como funciona esse suporte, então, de diversas formas. Olá, Thalita, boa tarde. Boa tarde, Ritinha, as meninas do Alto das Pombas, que eu conheço, tive a oportunidade de ir até a organização, conhecer o território, saudades de vocês. Bom, Thalita, falando do apoio que o Fundo Brasil faz aos movimentos de mulheres, a gente tem conversado aqui na TVT já há bastante tempo e eu sempre tenho colocado, né, que a missão do Fundo é apoiar movimentos sociais na sua capacidade de construírem estratégias para enfrentar as violações de direitos, né, violações que atingem os territórios e apoiar esses grupos que são os responsáveis por fazer avançar a justiça social no Brasil. E a gente não pode falar de justiça social no nosso país sem o fortalecimento das lutas protagonizadas pelas mulheres, como a Ritinha tão bem traz, tão bem contextualiza. Então, nos nossos diferentes editais, que são a nossa principal estratégia de apoio à sociedade civil, nós temos contemplado organizações de mulheres, considerando as diferentes frentes em que esses movimentos de mulheres atuam. Então, nós apoiamos organizações de mulheres que estão na pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, no enfrentamento ao racismo, como é o caso do grupo do Alto das Pombas, trabalhadoras rurais, mulheres familiares de pessoas encarceradas, enfim, entre outros grupos. E a gente também considera que a experiência enquanto mulher é muito diferente de acordo com as nossas marcas de raça, de gênero, de classe, de sexualidade. A experiência de ser mulher é diferente se você é uma mulher branca, uma mulher indígena, uma mulher negra, quilombola, mulher trans, mulher lésbica. Então, são diferentes experiências e na nossa missão, no Fundo Brasil, a gente tem esse olhar, a gente considera essa diversidade, né? Essa diferença do que é ser mulher. E a gente entende também que a atuação das mulheres tem sido fundamental para a garantia dos direitos e fortalecimento da democracia brasileira, e enquanto a nossa missão é essa de fortalecer a sociedade civil brasileira, a gente está também, então, nesse foco de fortalecer organizações de mulheres. Ritinha, conta pra gente um pouco sobre a atuação do grupo, assim, quais as principais pautas, o que vocês discutem aí enquanto grupo de mulheres, os principais desafios, conta um pouquinho pra gente sobre a atuação de vocês. Menina, tô aqui com as companheiras, a gente estava em reunião, deu uma pausa para esse momento, né, de entrevista, e aí a nossa pauta nesse momento é mulheres negras na defesa da educação. Então, uma das coisas que sempre a gente tem conversado é o que garante uma trajetória de 42 anos da GRUMAP, Grupo de Mulheres do Alto das Pombas, no território da Federação, em Salvador, estado da Bahia. Então, uma das coisas para trazer um pouquinho da trajetória de luta da GRUMAP é falar um pouquinho da convicção do que a gente tem desde a
nossa essência, da nossa origem. A gente sabe, e as mais velhas, hoje elas estão com 85 anos, 89. Eu sou da geração aqui para nós, dos 65, tem a geração dos 50, tem a geração aqui presente dos 30, tem a geração dos 14 anos, tudo fofinha, dialogando. O encontro tem as crianças, né, Juscelia, de 8, 7 anos, atuando. Então, mas todo mundo no movimento da convicção que a Agrumap nasce para enfrentar o racismo do patriarcado. A gente não tem dúvida que nosso maior inimigo é o racismo patriarcal. Ele é perverso, ele não mede as consequências, ele promove genocídio da juventude negra, das mulheres negras, dos homens negros, que a meta sempre foi, desde o sequestro africano, a matança desse povo. Então, uma das coisas é essa convicção. Uma outra convicção é que da reparação. Estamos em movimento com mulheres, com crianças, com adolescentes, na luta pela reparação. Esse país, esse Brasil nos deve terra, nos deve educação, nos deve vida, nos deve saúde, saneamento. Está hoje, nesse momento, falando de dengue. Dengue nada mais é política de saneamento e urbanização. Não é chuva, não é água empoçada, não. É preciso que a gente desmascare essa ideologia, essa narrativa de fascismo para a gente não entender qual é a raiz do problema. Aí, novamente, a raiz do problema é o racismo do patriarcado. Então, uma outra coisa é a convicção na construção de um novo pacto civilizatório. Todas nós estamos aqui porque a gente acredita que o bem viver, uma nova ordem social virá. E para construir essa nova ordem, não precisa levantar uma bandeira, não. É no cotidiano. No cotidiano, a partir das relações que a gente estabelece de afeto, de respeito, de compromisso, de compreensão com a história. É neste momento de afeto, de compromisso, que nós, mulheres pretas do território do Alto das Pombas, com professores, com funcionárias, com mães, a gente está enfrentando a Prefeitura Municipal de Salvador, o senhor prefeito Bruno Reis, e ao mesmo tempo enfrentando o secretário de Educação, Tiago Dantas, com a questão da reconstrução das escolas. Fomos para um processo de negociação desde o ano passado e, no entanto, eles prometeram que agora, em janeiro, as escolas estariam todas funcionando. E, no entanto, nas crianças do Alto das Pombas, do ensino fundamental 1 e da educação infantil, estão fora da escola. Os pequenininhos estão perguntando quando começa. É Zé Miguel, é Niambe, é tantas crianças perguntando ao Agrumap quando é que começa. E a gente está dizendo, não se preocupe não, porque vai começar. Porque eles não sabem com quem eles estão mexendo. Eles não estão mexendo com qualquer mulher. Eles estão mexendo com as divas, filhas de mulheres negras que resistiram ao racismo e não se permitiram serem mortas pelo racismo. Então, a Escola Municipal Tertuliano de Góes e Nossa Senhora de Fátima vai ter que funcionar até o final de março. Custe o que custar. E aí é esse cotidiano de luta, de enfrentamento por educação, por saúde, enfrentando o feminicídio, enfrentando as violências do desemprego, da fome, que nesse cenário está preocupante, né? Então, esse é um movimento que a gente tem alimentado esperança, tem alimentado movimento nosso. E ainda mais quando a gente ouve Angela Davis dizer, quando uma mulher preta se organiza, se une, ela mexe
com a estrutura da sociedade. E nós sabemos que aqui, sexta-feira, em uma marcha dentro do território de mulheres, estaremos anunciando a marcha de 2025 e denunciando o racismo do patriarcado da Prefeitura Municipal de Salvador. Eu acho que essa contribuição seria mais coisa, companheira. Vocês são prova, diga. Eu sou Luciana Silveira, da Grumap também, essa Grumap que é uma coletiva, então, quando a gente está nos espaços juntas, é fundamental. Por isso, agradecer, né, a Ritinha, uma das nossas mais velhas, trazendo a trajetória, né, e trazendo a importância da educação para as mulheres negras, e o quanto a gente está agora a caminho mesmo de todos os espaços educacionais, na provocativa, inclusive, de incidir sobre a nova legislação nacional, provocar para a Política Nacional de Educação, estamos incidindo nesses espaços. E juntas, que é fundamental, é só isso. Então, a gente está aqui porque estamos articuladas em redes, tanto internas dentro do território, porque a Grumap, ela anda com as escolas, a Grumap, ela anda com as mulheres mais velhas, a Grumap, ela anda com as ancestrais que vieram e dizem os caminhos, porque temos seguido os passos. A Grumap, ela anda em rede nacional, em rede no Nordeste e na América Latina. Então, as mulheres negras articuladas, né, em caminhos, juntas em caminhos que temos nos percebido e provocado essa incidência, né? É importante destacar essa coletividade, a união entre nós. Porque se estamos aqui é porque estamos articuladas. É formação, é mobilização, mas é porque estamos juntas que é possível que tudo isso esteja acontecendo. Eu acho que assim, a Ritinha... Diga. Célia Ribeiro. E eu gostaria também de frisar sobre essa articulação das mulheres negras, não só no território em Salvador, mas no Brasil, que os recortes, né, do que a gente vive, que nossos corpos vivem no cotidiano, são recortes entrecortados, né? Nossos corpos estão recortados pela dimensão racial, que a gente sente em primeiro plano, vivendo na pele, pela questão de classe social, pela questão de gênero. Então, nós ouvimos a entrevista anterior falando sobre a questão de classe social, né, em relação aos trabalhadores, né, uberizados, e a gente diz, ora, em primeiro plano, estamos vivendo um recorte forte que é racial, atravessado pelo patriarcado de um capitalismo que nos desumaniza. Então, assim, estamos vivendo tudo articulado, né? A gente não diz que a classe está em primeiro plano, porque a gente sente na pele em primeiro plano é a discriminação racial, né? É a tentativa de eliminação de nossas vidas, das crianças quando não tem escola, que não estão tendo no momento no território, na cidade de Salvador, né? Quando a gente tem os jovens morrendo, um genocídio negro, da juventude negra, quando temos as mulheres sem emprego e sem assistência, porque agora as crianças estão em suas casas. Então, falamos de classe, de raça, de classe, de gênero, como uma dimensão que está entrelaçada, unificada. Assim, que honra poder ter a presença de vocês e ouvir vocês aqui, viu? Para a gente é um enorme prazer poder ter a participação de vocês aqui e o Fundo sempre trazendo pessoas tão especiais para a gente poder ouvir e reverberar essas vozes. Acho que esse é nosso papel também. Maiana, o Fundo, nesse momento, vai lançar um edital voltado para o combate ao racismo. Eu queria que você detalhasse um pouquinho essa iniciativa e o impacto dela. O edital já está no ar, Thalita. Enfim, o combate ao racismo é uma das nossas um dos nossos principais focos de atuação do Fundo Brasil desde 2007, desde que o Fundo Brasil iniciou o seu trabalho. A agenda contra o racismo tem sido uma prioridade da nossa atuação. Com o passar do tempo, a gente percebeu que precisaríamos de editais específicos para essa linha, e dentro dessa necessidade, a gente construiu o edital Enfrentando o Racismo a Partir da Base, que é um edital que, no momento, eu estou coordenando. A Grumap é uma das organizações que já foi contemplada no edital Enfrentando o Racismo de 2020, e aí você vê toda a potência dessas mulheres, o que corrobora o que eu falei no início, né? O Fundo Brasil existe para potencializar o trabalho que as organizações já fazem em seus territórios.
Então, a gente está com um edital que foi lançado já faz acho que 2 ou 3 semanas, se eu não me engano. As inscrições vão até o dia 25 de março. Inclusive, já fica aqui o convite para a Grumap enviar o seu projeto, por favor, meninas. Então, as inscrições vão até o dia 25 de março, a gente finaliza às 18 horas, sem prorrogação. E uma das nossas linhas de apoio é justamente o fortalecimento de organizações de mulheres negras, organizações lideradas por mulheres negras. O Enfrentando o Racismo tem essa característica, o nosso edital. A gente apoia organizações construídas, lideradas por ativistas negros e um dos nossos eixos de apoio é o fortalecimento de organizações, de coletivos, de movimentos sociais liderados por mulheres negras. Então, a gente convida toda a sociedade civil, todas as organizações que estão nessa luta, no fortalecimento das mulheres negras para que se inscrevam, porque além dos recursos financeiros, a gente tem esses momentos em que a gente pode se articular, se encontrar, colocar em contato organizações de diferentes locais do território brasileiro. O Enfrentando o Racismo é um edital de bastante diversidade, não só de temáticas, mas regional também, que também faz parte da estratégia do fundo. Então, a gente também faz parte da nossa missão, não só o recurso financeiro, o apoio financeiro, mas também proporcionar processos de formação, processos de articulação entre as nossas organizações. Perfeito. Aliás, fundobrasil.org.br, vocês podem consultar, então, o edital já lançado, com inscrições até o dia 25 de março, fundobrasil.org.br. Quero agradecer demais a participação de todos vocês. Ritinha, meninas, parabéns pela atuação de vocês. Como eu disse, é uma honra poder ter vocês aqui presentes e um prazer poder ter mais conhecimento sobre a luta que vocês travam aí. Inclusive, a TVT O Bom para Todos, nós somos exibidos pela TV Quirimurena, Grande Salvador. Então, assim, portas abertas, quando quiserem, a gente continua em contato, viu? Muito obrigada. Maiana, muito obrigada. Sempre agradeço muito o Fundo Brasil por essas oportunidades que vocês propiciam aqui pra gente, viu? Um beijo grande em todas vocês, boa semana e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.